Eu vou voltar com você, Fernando Tupan. Queria que você contasse pra gente o que é que vai acontecer agora, depois dos votos favoráveis no Conselho de Ética da Câmara de Curitiba, para cassação do mandato lá do vereador Renato Freitas, aquele que invadiu a igreja do Rosário, uma história que repercutiu nacionalmente. Qual os desdobramentos agora aí para o vereador? O que é que está acontecendo? Fernando Tupan. Só, Paulo Caetano, a história do nobre deputado Renato Freitas, ele tem 37 anos, é advogado, passou pelo PSOL, voltou para o PT ali onde conseguiu se eleger na eleição passada. Mas a vida dele é marcada por tretas. Eu nunca vi um vereador assim tão cheio de BOs como ele. Por exemplo, em 2018, ele saiu candidato a deputado estadual, teve um problema na Praça do Gaúcho, aqui em Curitiba, um local onde se reúne skatistas, e ele levou um tiro de bala de borracha lá e se pisou na época na internet. Depois disso, ele teve várias detenções assim, e em uma delas ele chamou 2 guardas municipais de racistas. Ele tem o costume, por exemplo, quando as pessoas discordam dele, ele chama as pessoas de racista, mas vereadores aqui falam que ele é o racista, porque ele estaria contra os brancos, contra os asiáticos, enfim, contra todas as minorias ou seria a maioria que nós temos aqui no estado do Paraná. Então, o que aconteceu? No dia 5 de fevereiro, ele entrou na igreja do Rosário e antes disso, antes de ele entrar, movimentos sociais ligados ao PT, e com a mão do PT, com toda certeza, ficou na frente, na escadaria da igreja, fazendo barulho, com carro de som, música. E o que aconteceu? O pessoal dentro da igreja não conseguia acompanhar a missa. Aí o padre teve que encurtar aquele dia, a celebração, e saiu da missa e foi reclamar, falar, por favor, aqui não é lugar para vocês fazerem isso, fiquem da próxima vez longe daqui. O que aconteceu? Esse pessoal todo dos movimentos sociais, não, a igreja é do povo, os negros construíram essa igreja, temos direito a entrar nela, e entraram. E esse vereador fez uso político disso. Ele tem muito BO, por exemplo, ele já foi detido por fazer algazarra numa praça chamada 29 de março aqui. Ele, numa manifestação pró-Lula, ficou chateado porque um idoso reclamou do Lula e falou que o PT era governo corrupto, foi lá e deu um soco no cara e está respondendo o processo. Ele chegou e insultou pastores evangélicos. Então, o que está acontecendo? Ele está tendo um conjunto de obra muito grande e os vereadores se cansaram disso. Além do que, Paulo Caetano, eu estava esquecendo que era o principal, ele acusou 26 vereadores da base aliada do Rafael Greca de receberem propina. E essa propina seria distribuída pelo prefeito Rafael Greca. Só que ele não apresentou prova nenhuma. No dia seguinte, quando foi cobrado pelo líder do prefeito Pierre Petruzziello, ele negou que eu não falei isso. E estava escrito numa publicação de esquerda ligada ao PT e a movimentos sociais do PT. Então, o pessoal chegou e ficou com a cabeça aqui em cima dele. E para culminar, Paulo Caetano, no dia que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar ia julgar esse processo dele, foi distribuído um e-mail atribuído ao relator do processo, Sidney Tualdo, que é do Patriotas, falando coisas como, por exemplo, que ele teria que voltar para a senzala, insultando a vereadora Noêmia Rocha, do MDB, que era um voto indeciso. E insultando também o advogado de defesa de Renato Freitas, que é o Guilherme Gonçalves, um advogado eleitoral bastante conhecido aqui no Brasil e em todo o Paraná. Então, isso contribuiu... Conclui, Fernando. Isso contribuiu
para que a Noêmia Rocha, votasse favorável à cassação dele. Ela era uma dúvida, nos bastidores falavam que ela iria absolver o Renato Freitas a pedido do ex-governador Roberto Requião e ex-senador, que é candidata do PT, e ligou para Noêmia Rocha pedindo que votasse com Renato Freitas, um aliado de Roberto Requião. E deu no que deu. Agora, nas próximas semanas, vai para plenário e os 38 vereadores de Curitiba vão decidir pela cassação ou não do Renato Freitas. Você contou nos mínimos detalhes essa, hein, Fernando Tupan? Vamos lá, ó, agora... Foi prolixo, 7 horas e 26 minutos. Repita. Segura aí, vamos lá, Kim Rafael, rapidamente. Olha, o que mais me impressiona é que a Cracolândia, né, o sinônimo de Twitter, né, porque se você for nos Twitter é praticamente uma Cracolândia aquilo lá, né, nas redes sociais. Não entendi. É coisa só que tóxica, né? Ah, entendi. Agora eu entendi. Treta. Tem que vir com legenda. Porque as redes sociais, né, elas têm os seus objetivos, mas o Twitter é definitivamente uma Cracolândia. O Agnaldo tem outra especificação. Já estão dizendo que esse rapaz está sendo vítima de racismo. Meu Deus. Né? Não é porque ele invadiu a igreja e violou ali o direito de culto, né, de religião. Não é por causa disso, né? Então tem que só colocar as coisas, os pingos nos is, na verdade, né? Porque não é questão de ser negro, branco, amarelo, se que for. Não é por conta disso, tá? É por conta da invasão dele e ele está sendo processado dentro da sua competência do processo. Então, eu acho que isso é natural, normal e vai agora a plenário. Pamela Bussolini. Paulo, esse caso é importante para nós lembrarmos que nosso país ele é laico, né? Mas ele não é antirreligioso, como o vereador Renato Freitas, né? E alguns membros, não vou falar nem alguns, acho que a grande parte dos membros dos partidos de esquerda, né? Ele invadiu, sim, uma igreja durante a missa, né? O culto ali religioso. Isso é um crime previsto no Código Penal, né? Assustou as pessoas, inclusive muitas senhorinhas que estavam ali, né? Eu me lembro bem desse vídeo. Foi um excesso horroroso. Eu acho que para você lutar pelo seu direito, você não precisa agredir ninguém, agredir a religiosidade de ninguém. Isso é muito absurdo, né? E é importante que venha essa punição para que fique claro para essas pessoas que, né, andam atacando a religiosidade alheia, né, que andam atacando as pessoas dessa forma, que existem leis no Brasil, né? E que o Renato perca, assim, o seu mandato e, quem sabe, sirva de exemplo pro Lula, que, inclusive, anda tirando sarro, né, do Pai Nosso e coisas desse tipo. Então, se você quer defender o que acredita, não precisa agredir as outras pessoas e a religiosidade delas. Professor Jorge Twitch. Agora, a defesa de Renato Freitas tem 5 dias úteis para recorrer da decisão e que será avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois disso, Kim, né, a Casa tem, né, o prazo de 3 sessões para marcar o julgamento do vereador. Então, ainda ouviremos muito debate a respeito. Não está encerrado o debate. Agnaldo? Chato. Rápido, toda ação tem sua reação e consequência. Pronto. Só para quem saber, ele disse que é Cracolândia. O que você fala dessas redes sociais? Elas são o quê? Coisa do capeta. Viu? É isso aí. Calma, Pamela. 7 horas. Não, mas essa frase do Agnaldo... É que ela se assustou, porque ela falou que o Estado era laico, então o capeta não tem nada a ver aqui. Eu já caminho com o Agnaldo aqui no Pan News há algum tempo. E talvez nos últimos 7 anos que a gente caminha junto, ele sempre falou isso, ó. Rede social é coisa desse bicho que ele falou aí o nome. Do cramunhão. Não, porque a pessoa vai pra lá também achando que tá tranquilo, que nada acontece, né? Então, não, mas agora vai mudar, né? O Elon Musk comprou, vai voltar a ser aquela coisa bacana de quando eu tinha lá em 2010. Twitter, era bem legal. É uma interrogação gigantesca. O Orkut voltando também. 7 horas e 30 minutos.